Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas da Palavra de Deus. Hoje é dia 23 de março de 2025 e é um domingo, um dia único e especial que o nosso bom Deus nos preparou. A palavra do dia, irmão, se encontra em Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Salmo 23, né? Salmo bem conhecido, que é o Salmo O Senhor é o meu pastor. Irmãos, quando o Salmo diz assim: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, fala sobre abundantes bênçãos que o Senhor derrama sobre os seus filhos na terra. Quando seus filhos oram o Salmo 23, é derramado as bênçãos sobre aquele que invoca o Salmo 23. Em sua soberana misericórdia, o Senhor abençoa aqueles que são seus, com bênçãos imerecidas. São bênçãos que nós nem merecemos, irmãos, e o Senhor nos abençoa. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Em todo tempo, nosso Senhor é bom. O Senhor, irmãos, Ele é como um pastor, provedor, que cuida atentamente das suas ovelhas, que somos nós. Ele é também como um anfitrião cuidadoso, que prepara para os seus convidados um banquete, onde não há escassez e nem pobreza. Então, ao aplicar o meu pastor no Salmo 23, o salmista Davi, ele declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unge a minha cabeça com óleo. Irmão, nessa época, os reis de Israel, eles eram ungidos, de modo a indicar a sua habilitação divina para ocupar o posto de corregente de Deus diante do povo da aliança. Nesse sentido, a unção dos reis da dinastia de Davi prefigurava a coroação de Jesus Cristo, o ungido de Deus, o grande nosso Senhor Jesus, Rei da Glória. Essas passagens, irmãos, sobre a parte da unção, unção sobre a cabeça, unção, ela fala frequentemente, sabe aonde? Em Salmos 41, 7, em Salmos 91, 10, e em Salmos 133, 2, em Eclesiastes 9, 8 e em Amós 6, 6. Fala sobre a unção sobre a cabeça. Mas aqui, irmãos, não podemos perder de vista o contexto em que Davi explica a expressão unges a minha cabeça com óleo. Nos versículos precedentes, o salmista usou a figura do pastor e as ovelhas para falar do relacionamento do Senhor Jesus, do nosso Senhor Deus, com o seu povo. O salmista, irmão, ele diz no mesmo verso a seguinte frase: unges a minha cabeça com óleo. Talvez ele tivesse em mente o fato de que no fim do dia o pastor cuidadoso, porque o nosso pastor,
O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é cuidadoso. Aqui no caso ele coloca como um pastor de ovelha mesmo. O pastor cuidadoso examinava cada ovelha que era recolhida para o aprisco. O objetivo desse exame era identificar se alguma ovelha estava doente ou machucada. Então as ovelhas machucadas recebiam um unguento em suas feridas. Além disto, o pastor também colocava óleo desde a cabeça até os lombos das ovelhas, para repelir insetos que poderiam causar danos à sua pele. Por outro lado, há também os estudiosos que defendem que a melhor interpretação parece ser aquela que identifica uma mudança de metáfora nesse verso. O que quer dizer? Quer dizer que o salmista troca a figura do pastor dos versos anteriores pela figura de um anfitrião que prepara para uma festa. Olha que interessante, irmãos. Neste contexto, a expressão unges a minha cabeça com óleo pode muito bem ser aplicada pelo costume antigo de os convidados serem ungidos pelo anfitrião nos banquetes, nos casamentos. Essa passagem a gente podemos ler em Salmo 104:15 e em Lucas 7:46. Então, se a primeira interpretação, irmão, for adotada, a expressão unge com óleo a minha cabeça, fala do óleo como remédio que trata das enfermidades do rebanho, certo? Já se a segunda interpretação for a preferida, então essa mesma expressão diz a respeito do óleo que simboliza a alegria e a comunhão quando um convidado era gentilmente ungido por seu anfitrião. Que coisa linda, né, irmão? Aí tem a parte que fala do meu cálice transborda. Depois de dizer, unges com óleo a minha cabeça, o salmista completa dizendo, o meu cálice transborda. Se o salmista ainda estiver aplicando a metáfora do pastor, então essa expressão faz referência ao cálice de água que as ovelhas tinham à sua disposição no aprisco. Mas, se o salmista estiver aplicando a metáfora do anfitrião, o que provavelmente parece ser o caso, então essa expressão indica que a provisão abundante que o anfitrião oferece em seu banquete é a ideia de uma mesa onde os suprimentos não são escassos. Muito pelo contrário, a ideia é que de uma mesa há muita fartura aonde o cálice transborda. Aonde o Senhor está, irmão, transborda, porque o Senhor é um Deus de abundância. As bênçãos do Senhor sobre o seu povo, elas são, sabe como, irmãos? Sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso mesmo. No entanto, irmão, não quer dizer que os crentes necessariamente devem desfrutar das farturas terrenas. Reduzir as bênçãos do Senhor às coisas materiais é um pensamento que não se sustém à luz da Bíblia. Inclusive, muitas vezes a própria privação é uma bênção do Senhor que protege seus filhos do perigo da soberba. O Senhor não quer que a gente só pense, irmão, só em ter fartura terrena e desfrutar coisas terrenas e se esquecer das bênçãos celestiais, né? Das coisas do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos priva de alguma coisa aqui na terra para nos proteger do perigo da nossa própria soberba, porque Deus, ele conhece o coração do homem. Né? Quando eu digo homem, é o homem e a mulher. Ele conhece o coração do ser humano. Então, ele não dá além daquilo que o ser humano possa ter para desfrutar em vida. Né? Muitas vezes a pessoa tem demais, aí ela entra soberba. Né? E pode até perder a salvação. Além do mais, não podemos deixar de olhar para Jesus Cristo quando lemos a frase: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Se hoje podemos falar, irmãos, que o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, como símbolo de bênçãos que Ele derrama sobre nós, isso ocorre, sabe por quê? Pelos méritos do ungido que foi enviado ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Porque foi Jesus. Jesus, ele foi como uma ovelha muda, irmão, para o matadouro. Sem nenhuma palavra a dizer, ele foi ao matadouro se oferecer por amor e sacrifício por nós, pela humanidade, né? E ele se ofereceu como uma ovelha ali. Então, irmãos, nós somos hoje ungidos e a nossa cabeça tem óleo da alegria, óleo da saúde, óleo da unção. É graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos.
né? É como um símbolo de bênção que ele derrama sobre nós. E não possamos esquecer nunca que os méritos é do nosso ungido Senhor Jesus Cristo. Se hoje, irmão, podemos dizer que o nosso cálice transborda, também é porque Cristo tomou até a última gota do cálice da ira de Deus em nosso lugar. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você, irmão. Através dele, Deus nos abençoou. Guarda bem isso, irmão. Deus nos abençoou através do seu Filho Jesus Cristo, com incontáveis bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Busca através das orações as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que o nosso Senhor Jesus Cristo já conquistou para mim e para você, irmãos. Peça ao Senhor. Então, que conforto maravilhoso, irmão, encontramos nessas palavras. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que coisa linda, irmão. Eu amo esse salmo. O Salmo 91, Salmo 24 são salmos maravilhosos e poderosíssimos. Vamos ler de novo, só para finalizar? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, Senhor. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Que salmo maravilhoso, né? Que o Senhor possa te abençoar com esse salmo nesta manhã de domingo. Guarde no seu coração. Ore mais o Salmo 23, o Salmo 91. São salmos maravilhosos, Salmo 118, né? Proclama mais na sua vida que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Que sobre a tua cabeça há um azeite, que sobre a tua cabeça há um óleo, que o óleo sobre a tua cabeça transborda, porque o Senhor Jesus é o nosso óleo precioso. Amém? Oremos então, irmãos. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa maravilhosa palavra no Salmo 23 essa manhã. Oh, Pai, o Senhor nos alimentou mais uma vez com esse salmo maravilhoso, aonde diz que o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará nem amor, nem paz, nem alegria, nem saúde, nem força para as batalhas, nem a sua direção. Por isso te louvamos e te bendizemos, teu santo e precioso nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pai, continue a abençoar o nosso dia, o nosso domingo, com a tua graça maravilhosa e o teu imenso amor. Pai, glórias te damos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, hoje e eternamente. Amém, amém e amém, irmãos. Até o próximo vídeo.